Olá, tudo bem? Meu nome é Lídia, eu sou da Segunda Igreja Batista em Palmas, do Ministério Trilhar, e eu vim aqui contar uma história da Bíblia para você. Uma história que toca meu coração, que eu tenho certeza que tocará o seu também. Ela tá lá em 2 Reis 5, de 1 a 15. E você vai poder acompanhar aí, você que já lê, ou então pedir algum adulto para ler para você depois, tá? Mas eu não vou ler essa história na minha Bíblia. Eu vou contar para você essa história porque eu já li várias vezes. Havia um homem muito importante. Esse homem era amado, estimado, querido pelo rei da Síria. Ele era o comandante do exército da Síria. O nome desse homem era Naamã. Talvez você já conheça essa história, mas fique atento porque algo Deus quer falar para você, alguma lição Deus quer falar para você. E aquele homem caminhava sempre para vitórias, porque o Senhor dava muitas vitórias a ele. Acontece que algo muito ruim veio sobre a sua vida. Aquele homem ficou doente. Você já ficou doente? Eu já. É tão ruim, é tão triste ficar doente. E aquele homem teve uma das doenças mais temidas da sua época. Ele teve a lepra. Olha como o seu corpo ficou, todo coberto de lepras. E aquele homem sabia que ele não mais caminharia para a vitória, mas para a morte. Com certeza todos que tinham lepra morreriam. E em breve ele teria que morar nos campos, bem longe ou no deserto, longe da sua casa, da sua família, longe do exército que ele comandava. Ele sabia que o seu fim estava bem perto. Aquele homem estava bem triste. Tem algo na nossa vida que é pior do que a lepra. É o pecado. O pecado nos conduz para a morte eterna. E a morte eterna é a separação de Deus para sempre. O pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Deus é perfeito e Ele não tolera o pecado. O pecado é a gente querer sempre fazer a nossa vontade. Nós já nascemos assim. Queremos sempre fazer a nossa vontade e não obedecer. Não obedecer a Deus, não obedecer nossos pais, não obedecer nossos professores. A gente sempre tem o desejo de não obedecer e fazer o que nós queremos, o que nós desejamos. E isso é muito ruim, porque isso nos afasta cada vez mais de Deus. O salário do pecado, com certeza, é a morte. E aquele homem tinha lepra. Ele sabia que ele caminharia para a morte. A sua senhora estava muito triste, porque em breve ela não teria mais o seu marido querido com ela. Acontece que em uma das invasões que ele fez na terra de Israel, ele levou para sua casa uma menina. Essa menina não era filha deles, ela era escrava. Ela fazia tudo o que eles mandavam e não tinha nada em troca. Ela não recebia nenhum tipo de amor, carinho, atenção. Ela era uma escrava. Acontece que aquela menina, lá na sua terra, ela ouviu muitas histórias sobre os livramentos que Deus deu a Israel e também sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus. Ah, isso sim. Ela sabia que Deus se importa com todas as pessoas e com certeza Deus se importava com Naamã, com o seu Senhor. Sabe, ela só guardou no seu coração as boas histórias que ela ouviu na terra de Israel, pelos seus pais, pelas pessoas que ela conhecia. Ela não guardou mágoa por estar longe de casa, sem querer. Então, com muita coragem e ousadia, ela chamou a sua senhora e contou para ela: "Ah, minha senhora, se o meu senhor fosse à terra de Israel e se encontrasse com um homem de Deus, um profeta do Senhor, com certeza ele seria curado da sua lepra. Porque lá há um Deus poderoso que cura as pessoas."
aquela senhora se animou e ela contou para o Naamã. Naamã, a escrava disse que se você for na terra dela, lá tem um homem de Deus que pode te curar. Ele ficou animado também, porque essa era a única esperança, era o único caminho que ele tinha. Sabe, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, é a única esperança, é a única solução para o nosso pecado. Jesus veio a este mundo e quando ele morreu na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa desobediência, toda a nossa culpa, toda a nossa dor. Ele tomou sobre si. Por isso, quando nós reconhecemos que somos pecadores, temos tristeza pelo nosso pecado e nós pedimos a Jesus perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa, porque Ele é poderoso, Ele venceu a morte, no terceiro dia Ele ressuscitou, trazendo vida, vida eterna, vida e paz. Então Ele é o caminho, a esperança para o nosso pecado, para que nós possamos nos encontrar com Deus, para que nós possamos viver perto de Deus. Então, aquele homem foi até a terra de Israel e lá ele foi até a casa de Eliseu, o profeta. O profeta não saiu de dentro da sua casa para falar com ele. O profeta mandou o seu ajudante ir lá e dizer para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão ele deveria mergulhar. Aquele comandante foi bravo, muito bravo. Como pode? O profeta nem saiu de sua casa para falar comigo. Eu sou muito importante, eu vou me embora. E ele estava decidido a não obedecer à ordem do profeta, que era o homem de Deus. Mas os soldados que estavam com ele disseram: meu senhor, é tão simples o que ele pediu, custa obedecer? Obedecer sempre é o melhor. Na obediência está a bênção. Então aquele homem pensou e resolveu ir lá mergulhar no Rio Jordão, que ele considerava sujo. Então ele foi e mergulhou 1, 2, 3, nada. 4, nada. 5, não ficou limpo. 6, não ficou limpo. Eita! Será que ele deveria mergulhar a 7ª vez? Sim! O profeta disse 7 vezes. Então, ele resolveu mergulhar mais uma vez. E ele obedeceu e mergulhou mais uma vez. Como será que ele subiu do mergulho? Limpo! Ele não tinha mais nenhuma mancha da lepra na sua pele. Ele estava com a pele como a de um bebê, toda renovada. Olha que maravilha! Ele ficou tão feliz e ele entendeu que não há Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Criador que nos conhece e pode todas as coisas. Então, ele começou a adorar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Olha, essa vitória, essa purificação na vida de Naamã só foi possível porque ele reconheceu que ele precisava do Deus de Israel, do Deus poderoso, do Deus vivo e verdadeiro, e que ele precisava ser obediente. E tudo só aconteceu porque uma menina resolveu tomar coragem e falar aquilo que ela já sabia para o seu Senhor. Jesus ama você do jeito que você é. Ele se importa com você. E Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer te salvar. Ele quer te purificar, te deixar limpinho, com o seu coração limpinho, cheio de amor, do amor dele. E você pode fazer isso confessando a Ele o seu pecado e pedindo Jesus para morar para sempre no seu coração.
Você também pode tomar coragem e falar para as pessoas que você conhece desse amor. Seja como aquela menina, seja uma mensageira que fala do amor de Deus, seja um mensageiro que fala do amor de Deus. Seja ousado, que o Senhor te abençoe. Amém?